Então, me chamo Hugo, eu vou apresentar sobre o sensor de temperatura com transmissão sem fio em tecnologia CMOS de 130 nanômetros, que foi orientado pelo professor Francisco Brito. Aqui o sumário, e começando a introdução sobre o IoT, o contexto de internet das coisas, nós temos o número de dispositivos crescendo a cada ano. Dentre esses dispositivos, um dos que mais se destaca é o sensor de temperatura. Ele pode ser tanto componente principal como secundário, para só monitorar a temperatura de um equipamento ou de uma pessoa, por exemplo. E para que eu torne ele portátil, ele tem que ser compacto e ter um baixo consumo de energia. Isso pode requerer topologia de circuitos mais simples. Então, o objetivo do trabalho foi desenvolver esse sensor de temperatura para operar em 2.4 GHz e, paralelamente, contribuir para o movimento de democratização de projetos de circuitos integrados, com ferramentas e PDKs totalmente open source. Então, o circuito proposto possui um PTAT, que é o Proportional to Absolute Temperature, que ele vai mandar a informação para um estágio de ganho, com alta milha, depois mandar para um modulador sigma delta, que vai transformar a informação analógica em digital, e depois o modulador ASK, que vai transformar esse sinal digital em RF. A gente usou ferramentas todas open source, ferramentas de simulação, de captura de esquemático, de layout, extração de parasitas, de modelagem de indutores e de comparar o layout com o esquemático. E tudo isso foi utilizando também o SkyWater 130 nanômetros. Então, fizemos a análise transiente e no domínio da frequência em 3 tipos de temperatura diferentes, para analisar consumo de energia, a área ocupada, faixa linear, pressão e etc. Então, aqui os gráficos, a gente vê aqui em vermelho o comportamento do sensor e a referência, que é esse azul aqui, que foi posta em 35 graus Celsius, pois é mais ou menos a temperatura natural do corpo humano. E esse gráfico de verde aqui é o erro em graus Celsius, que aumenta quando a temperatura se distancia de 35 graus Celsius. Aqui os resultados, em 10 graus Celsius, a gente tem uma tensão aqui, e os sinais modulados digitalmente, e ele é modulado depois para RF, e a gente vê no espectro aqui, conseguimos ver que a maioria dos sinais estão concentrados em 2.4 a 2.6, mais ou menos 2.9 GHz, que é a faixa de frequência de 2.4 GHz. Aumentando a temperatura, a tensão abaixa, porque o sensor tem um comportamento de tensão negativa, de inclinação negativa, só que os pulsos aumentam, ficam mais espaçados, e o sinal de RF também tem o mesmo comportamento no domínio da frequência. Aumentando para 60 graus, nós vemos pulsos mais largos ainda, e a tensão mais baixa ainda, só que no domínio da frequência a gente também vê o mesmo comportamento, em 2.5 GHz. Então a gente vê que o sensor conseguiu detectar a temperatura, variando sua tensão quando a temperatura variava, mas os sinais do domínio da frequência permaneceram praticamente o mesmo. Então a gente viu que quanto maior a temperatura, menor a tensão e maior a largura do pulso. Então, e aí, comparando com os sensores de outras literaturas, a gente vê que o nosso sensor tem um erro um pouco maior do que os demais, porém, que pode ser visto aqui, porém, ele tem uma área muito menor do que dos outros. E, além disso, o nosso sensor ele inclui a parte de RF, e os outros sensores só tem a parte analógica e digital. E a parte de RF é responsável por consumir metade da potência e ocupar quase 60% da área. Aqui está o sensor com topologia simples, que só possui alguns capacitores, alguns transistores e resistores e indutores. Aqui a gente coloca o nosso sensor num harness, que é um System on Chip provido pela eFabless, que tem um gerenciamento de entradas e saídas, e também tem proteções eletrostáticas e provém pinos analógicos e pinos digitais. Então o nosso circuito ele funcionou como desejado, na banda certa de 2.4 GHz, consumiu pouco potência comparado aos outros, e também tem uma área menor do que os demais sensores. E ele também pode ser incluído no contexto de internet das coisas. Todas as etapas foram feitas em ferramentas open source. Aqui tem algumas sugestões para trabalhos futuros, como adicionar um casador de impedância. O circuito pode ser visitado pelo GitHub, então por isso que essas mudanças podem ser propostas, porque esse sensor pode ser acessado e mudado. E aqui estão as referências. Muito obrigado.